Medalha de ouro no Pan-Americano, bicampeão mundial com a seleção brasileira e eleito pela FIFA 4 vezes o melhor jogador de futsal do mundo. Esse é o currículo do Falcão e todo mundo deve imaginar que com um currículo desse dá para ser um jogador de campo bem sucedido, né? Mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a trajetória, os acontecimentos e por que o Falcão flopou dentro dos gramados. Muitos se falam da sua polêmica passagem pelo São Paulo em 2005, mas em 2001, quando ele tinha apenas 23 anos, ele fez a primeira tentativa no futebol de campo para realizar o sonho do seu pai de ver ele se tornar um jogador de futebol profissional. Então, em 2001, Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, indicou o nome dele para a diretoria alviverde, que o contratou para um período de testes. Ele fez uns treinamentos lá e foi convocado para um jogo-treino amistoso entre Palmeiras e Flamengo de Guarujá. Nessa partida, o Palmeiras acabou derrotado por 2-1 e o Falcão jogou 59 minutos, saindo depois por câimbras. O que acontece é que ele não pôde ser aproveitado lá, porque ninguém sabe. Os jogadores e o coordenador de futebol elogiaram muito a performance dele, mas o Palmeiras nunca ofereceu de fato um contrato real para ele. Queriam que ele passasse mais tempo lá se adaptando ao futebol de campo e ele acabou retornando ao futsal Banespa, com quem ele tinha contrato naquele ano. No ano seguinte, em 2002, a segunda atacada e a segunda tentativa para ele se tornar um jogador de futebol de campo. Dessa vez foi na Portuguesa e mais uma vez não deu certo. Dessa vez ele relata que foi mais por boicote mesmo. Ele acha que se sentiu boicotado porque os dirigentes da Portuguesa não queriam ele lá. E é impressionante a gente ver uma pessoa que não quer o Falcão jogando no teu time, mas foi o que aconteceu. Inclusive o chefe do departamento médico da Lusa falou que ele estava com uma síndrome de banda iliotibial, que é uma síndrome causada em atletas que mudam de categoria, mudam de esporte durante a sua carreira, o que é bem provável que tenha acontecido com o Falcão, porque o futsal para o futebol não é muito diferente. Ele só tinha que ter uma adaptação para aguentar os 90 minutos, tentar controlar mais o seu fôlego, o seu físico, melhorar o seu físico para conseguir aguentar de fato os 90 minutos correndo ali dentro do gramado. Então depois de tanto tempo ainda fica uma impressão que o Falcão foi meio boicotado lá na Lusa, né? Com duas tentativas frustradas de migrar da quadra para o gramado, Falcão chegou em 2004 no seu auge da forma física e do seu talento, sendo eleito no final do ano como o melhor jogador do mundo ali pela FIFA. Em 2005, um ano ali mais ou menos depois do seu pai ter falecido, ele recebeu o convite de tentar mais uma vez jogar no futebol de campo e dessa vez pelo São Paulo. Já com 27 anos, muito mais amadurecido e num time que era um outro patamar do futebol brasileiro, o São Paulo naquela época era conhecido como soberano. Só para você ter uma ideia dessa época vitoriosa do São Paulo, eles foram tricampeões brasileiros seguidos em 2006, 2007 e 2008 e campeão paulista, campeão mundial e campeão da Libertadores em 2005. Inclusive, o último título estadual do São Paulo foi em 2005 e o Falcão estava lá. No início desse ano, que seria inesquecível para todos os são paulinos, o Falcão chegou com uma contratação mais inesperada, vestindo a camisa 12 e recebendo um salário de 60 mil reais por mês. O elenco, que contava com Rogério Ceni, Grafite e Tardelli, parecia não ser problema para o craque se entrosar. No comando daquele time tinha o polêmico Leão, que tinha uma postura e uma conduta de sempre bater de frente com as estrelas do time para mostrar um pouco da sua autoridade, como ele fez com o Tevez na época do Corinthians. Inclusive, o Leão é considerado o verdadeiro algoz do Falcão na tentativa de jogar pelo São Paulo. A estreia do craque foi no Campeonato Paulista no jogo contra o Ituano. Acabou 4-2 para o São Paulo e quando a vitória já estava meio encaminhada, a torcida começou a cantar forte pedindo a entrada do Falcão. Não tinha como o Leão não ouvir e ele acabou botando o craque para jogar. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Falcão entrou, deixou o Grafite na cara do gol com um belo cruzamento e quase deixou o dele, obrigando o goleiro do Ituano a fazer uma bela defesa. No dia seguinte, os programas esportivos só falavam do Falcão, queriam saber se ele ia ter mais minutagem ou quem sabe até jogar como titular. Mas o que aconteceu foi bem o contrário. Nos 3 meses que o Falcão passou por lá, o São Paulo disputou 21 jogos e ele participou apenas de 6, e em um deles apenas ele foi o titular. Em entrevistas ficou claro por que a passagem do Falcão não deu certo por lá. Em 2013, o Leão deu uma declaração em ESPN dizendo que a contratação do Falcão foi uma pura jogada de marketing. Só que a gente para pensar hoje em dia mais ou menos o que aconteceu com o fenômeno Fred. Você chama uma pessoa de outra área para atuar na outra, que foi com o Fred, que é apresentador do Desimpedidos, que foi jogar no time de futsal que o Falcão jogava e desencadeou várias outras pessoas fazendo a mesma coisa, como aconteceu com o Cartoloco indo disputar o Campeonato Carioca, como aconteceu com o Juninho Manela também. E o Falcão foi o cara que puxou isso, tanto jogando na época dele de jogador, como depois quando ele puxou o Fred para fazer isso também. Em várias entrevistas o Falcão declarava que ele só não entrava mesmo para jogar por birra do treinador. Inclusive o Diego Tardelli, que era companheiro dele, o atacante do time, disse que o Falcão se destacava muito nos treinos e não entendia o motivo dele não ser escalado. Deveria com certeza ter alguma coisa
entre o Leão e o Falcão, porque a torcida e a imprensa pedia muito para ele entrar. Ele se destacava muito e acabava não jogando. Mas acabou sendo campeão paulista em 2005, aí um título que deixa muita saudade nos tricolores paulistas. Após esse período de imenso desgaste, o Leão e o Falcão acabaram deixando o São Paulo quase de forma simultânea. O Leão foi antes e acabou vindo o Autuori para assumir o comando do time, que conversou com o craque Falcão e falou que ele teria mais oportunidade de jogar. Mesmo com o apoio e respaldo do treinador, o Falcão acabou deixando o time e indo jogar pro futsal novamente pelo Jaraguá do Sul, que fez uma proposta para ele. Muita gente fala que o Falcão fracassou dentro dos gramados, mas olhando toda essa história aí, eu quero te perguntar: foi fracasso ou foi mais culpa dos boicotes que ele sofreu? Deixa aqui nos comentários. É isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!